O advento da Semana Santa agora veio uma pergunta correlata, beleza? Beleza. Caio, a tradição cristã católica hoje inicia as celebrações da dita Paixão de Cristo, bota entre aspas, os últimos momentos de Jesus antes da sua crucificação. Hoje, especificamente, comemora-se o ato do lava-pés, realizado na noite da ceia. Inclusive, o Papa Francisco, né, escolheu presidiários para lavar os pés, assim, nessa cerimônia. Qual o significado esse gesto de Jesus, Caio, traz em especial para os nossos dias de hoje? Esse gesto do lava-pés? Exatamente. Primeiro, não era para ser feito com um dia marcado. Jesus fez aquilo, coincidentemente, era um dia antes de ele ser crucificado. Ele estava dando aos discípulos informações imprescindíveis, e aquele ato do lava-pés carrega uma dessas informações imprescindíveis. Ele faz o que faz, é João 13, é só ler em João 13, para eu não citar o texto todo. Leia aí. Ele faz o que faz, e aí depois que ele faz, ele pergunta aos discípulos: compreendeis o que eu vos fiz? Não é uma coisa que tenha qualquer significado em si mesmo, sair lavando os pés dos outros. Lavar os pés é a coisa mais fácil que tem. Bota o teu pé aqui nessa bacia que eu vou lavar, enxugar, até beijar. Aí depois levanta dali e vai embora, sem nenhuma consideração para com o próximo, nem com a vida, nem com coisa nenhuma. Isso é só hipocrisia quando é assim. Quando é rito, só rito, não tem nenhum valor espiritual. Jesus usou aquilo como um exemplo. Exemplo. Ele disse: vistes o que eu vos fiz? Compreendeis o que eu vos fiz? Se eu, sendo o mestre e o Senhor, vos fiz assim, lavei os vossos pés, servi vocês devem, a partir de mim, desse ato, desse exemplo, servirdes uns aos outros. Uns aos outros. Então a mensagem não era para que uma vez no ano a gente tivesse um rito de sair lavando os pés uns dos outros, para chegar e dizer: cumprimos a liturgia da Páscoa de Jesus. E aí, sem nada mudar, nada valeu. Eu, por exemplo, já participei de ritos de lava-pé, já participei. E fiz isso de todo o meu coração. Fiz isso na Igreja Presbiteriana de Manaus, fiz isso na Igreja Presbiteriana Betânia, em São Francisco, nos anos em que eu fui pastor lá, algumas vezes. Fiz isso com amigos queridos, mais velhos, idosos, que eu honrava, admirava, tinha toda a minha alegria e pedia permissão para lavar-lhes os pés, especialmente um deles, que eu senti que estava muito deprimido. Ele já estava idoso e sentia-se como alguém que tinha perdido a energia para servir. E aí, no meu coração, veio aquela vontade de lavar os pés dele e de dizer: você já lavou os pés de tantos, e os meus pés, milhares de vezes, sem nunca ter tido uma bacia e água. Você fez isso por mim. Eu queria hoje que você soubesse da minha gratidão. Eu fiz isso em reuniões de pastores, em grupos menores, em grupos devocionais, várias vezes, mas como um ato daquele momento, com a simbolização que dizia: eu quero
viver assim. Eu quero que a minha vida tenha essa atitude, que os meus atos sejam atos de lava-pés. E tem um significado bonito nisso. Não é só o de servir de maneira humilde, mas tem mais do que isso. Quando Jesus ia lavando os pés de cada um, quando chegou aos pés de Pedro, Pedro daquele jeito, com aqueles arroubos, com aquela extroversão enorme, às vezes até meio histriônica dele, ele falou: em mim não, tu jamais me lavarás os pés, jamais. Aí Jesus disse a ele: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro disse: então, Senhor, não lava só os pés, lava também a cabeça e o corpo todo, me dá um banho. Porque se o negócio é ter parte contigo, me lava todo. Aí Jesus disse: Pedro, quem já se banhou, e eu espero que você já tenha se banhado, não precisa lavar senão somente os pés. Aí ele aplicou aquele rito a algo muito maior. Ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra é quem limpa. Agora, quando a gente anda pelo chão da vida, não há ninguém que se exponha ao chão da vida, da história, do caminho, das trilhas da nossa existência, e não bote, não suje os pés com poeira. Por mais que tenha tomado um banho de manhã, saiu, andou. Naquele tempo não havia sapato, tudo era sandália, o pó estava em todo lugar, não havia os calçamentos, as coisas eram no máximo com um forro de pedra nas cidades aqui e ali, mas no mais era terra e pó. Sujava-se os pés obrigatoriamente. Então Jesus disse: quem já tomou banho, quem já foi lavado pela palavra, só precisa lavar os pés. E o que ele estava ensinando? Que nós devemos lavar os pés uns dos outros. O que isso significa? Que todo irmão, toda irmã, toda pessoa, por mais que esteja servindo a Deus na vida, suje os pés com poeira. Não há ninguém que passe por esse mundo que não suje os pés com poeira. E aí que entra o espírito, não só de serviço, mas de encobrimento, de purificação, de preparação do irmão, de lavagem do irmão para que ele se sinta completamente adequado à hora e ao momento, e para que ele tenha a convicção de que a poeira do seu caminhar nunca vai ser um problema entre ele e os irmãos, porque os irmãos e as irmãs terão prazer em cuidar de purificar uns aos outros, de cobrir uns aos outros, como Paulo veio a dizer em 1 Coríntios, no capítulo 14, falando do corpo de Cristo. Ele diz que aqueles membros que em nós são de significado considerado não nobre, como o pênis, o escroto, a vagina, o ânus, mas que são membros do corpo, Paulo diz: esses membros do corpo são aqueles que nós vestimos com especial cuidado, são os que nós cobrimos melhor. E que lição extraordinária
que os crentes nunca querem aprender. Ele não disse que o melhor e maior cuidado a gente coloca nos olhos, nem nas mãos, nem na cabeça. Aonde a gente bota o que cinge mais íntima e apertadamente os órgãos, as genitálias, é aquele pano mais íntimo, era a toalhinha, era a cueca antiga. Sobre ela os demais panos de amarração, todos com nó, para que se puxasse a roupa até saísse, mas aquele pano coberto que cobria essas partes mais íntimas, consideradas não nobres, fossem as mais protegidas. O que Paulo está dizendo é que no corpo de Cristo, aqueles que são considerados com menos nobreza deveriam ser os mais cobertos, os mais protegidos, os mais abraçados, os mais guardados. Assim também aqueles que sujaram os pés no chão do caminho, porque não dá para caminhar no chão da vida sem sujar os pés, a gente tem que cuidar uns dos outros, de proteger uns aos outros, de lavar uns aos outros e de dar esse exemplo de cuidado mútuo, de carinho mútuo, de acolhimento mútuo e de perdão mútuo. Essa é a mensagem disso. E não precisa ser na quinta-feira da Páscoa cristã. Pode ser qualquer dia, deve ser todo dia. Não precisa nem de água, nem de bacia. Precisa de atitude, de atenção, de carinho, de cuidado, de proteção do outro e de alegria em ser uma cobertura, um cobertor, de ser uma toalha que limpa e de ser alguém que devolve o irmão inteiro para as práticas da vida. Esse é o ensino do Evangelho, que eu tenho quase que certeza absoluta que a maioria esmagadora de vocês nunca ouviu isso, nem aprendeu isso em lugar nenhum. Agora você não vai nunca mais poder dizer que não sabia, porque eu ensinei você o significado disso tudo. Você está sabendo. Pratique isso, não só as quintas-feiras santas, mas todas as santas quintas-feiras, segundas, terças, quartas, sextas, sábados e domingos da sua vida. Sempre. E aí, Braulinho? Caio, e essa questão do Papa, então, é porque é uma tradição católica, né? Nessa quinta-feira, que foi o que aconteceu e tal, e eles vão representar isso. Como tem também, já teve o Dia de Ramos, o presépio. O presépio. É o presépio. Uhum. Isso aí é o presépio da morte e ressurreição. Uhum. Vai ter o presépio todo. Eu já preguei muito na Páscoa cristã. E aí, na quinta-feira, eu falava do lava-pés, com essa aplicação que eu acabei de fazer, só que muito mais ampla. Sensacional. Na sexta-feira, eu falava das 7 palavras da cruz, com aplicações teológicas, existenciais, sociais, políticas, de cada uma daquelas 7 palavras pronunciadas por Jesus na cruz. Fiz isso 20 anos na Catedral Presbiteriana, enquanto meu amigo Guilhermino Cunha foi pastor titular lá. Pregava no sábado sobre o silêncio do sábado, sobre a visita ao Hades, e como ele desceu às regiões inferiores da terra, e quando subiu às alturas levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Pregava domingo às 5 horas da manhã, no culto da ressurreição, lá na Catedral Presbiteriana, que era concluído às 8 horas com uma linda ceia do Senhor, um dia de muito quebrantamento, muito choro,
Eu já participei de presépios, assim, de lembranças dos momentos que foram transformados em ritos cristãos com muita graça, com muita liberdade e desenvoltura e com muita alegria no Espírito Santo na minha vida. E agora, eu devo admitir que a minha família, eu criei todos na minha família de modo muito iconoclasta. Aqui em casa, até o Natal é mais um dia de confraternização. E porque eu não dou ênfase daquele dia como o dia do nascimento de Jesus. Dia do nascimento de Jesus aqui em casa é todo dia, a ênfase é todo dia, é todo dia, é todo dia, é todo dia. Primeiro porque ninguém nem sabe qual foi o dia no qual Jesus nasceu. Depois porque o que o cerca o Natal é uma cultura ocidental pagã, não tem problema nenhum, chocolate, ovo de Páscoa, árvorezinha de Natal alemã, ou dinamarquesa, ou norueguesa, tanto faz, é só uma festinha. Como aqui em casa também, Halloween, não tem problema nenhum, é bobagem, bobagem. Desde criança que os meus filhos não dão a mínima, nem eu. As coisas que importam são aquelas que acontecem todo dia. São os conselhos, são as opiniões diante de uma coisa terrível ou de algo sutil, perigoso, enfim. Aqui em casa, o dia é todo dia. Nós não temos essa consagração de dias especiais. O meu aniversário eu frequentemente esqueço, só não esqueço dos filhos e dos netos da minha mulher, né? Porque ai de mim. Mas o meu, não estou nem aí. Nem aí. Eu sou um cara, meu amigo, sem datas. As minhas datas são todos os dias. Eu acordo dizendo: este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Mas não tenho nada contra quem pratica isso de outra forma. Eu sou velho e maduro demais para me importar com tolices. Quero que as pessoas sejam livres para expressar a maturidade da sua consciência em cada fase da vida.